Tem uma frase que é de um grande amigo, chama Fabrício Assini, que ele diz assim: o suplemento alimentar é como um vento a favor para quem escolheu pedalar. Então, quando a gente está disposto a mudar estilo de vida e tudo, o suplemento ele vem como um vento a favor para tudo aquilo que você escolheu de mudança de estilo de vida, padrão alimentar. Então, acho que o suplemento ele é muito isso, né? Ele otimiza as vias de metabolização, ele otimiza o resultado, ele melhora a performance, ele melhora metabolismo hepático, ele acelera a melhora nos parâmetros bioquímicos, e alguns deles, infelizmente, nós precisamos consumir de forma crônica, porque o padrão alimentar brasileiro não permite o consumo. Por exemplo, uma coenzima Q10, um ômega 3. Primeiro que nós não temos um oceano com água profunda e gelada. Não temos a capacidade de obter o ômega 3 de cadeia longa pela alimentação brasileira. Então a gente precisa de alguns suplementos de forma um pouco mais crônica. E que isso é muito legal, que vai criando essa conscientização, né? Acho que o Brasil hoje, o consumo de suplemento ele é ínfimo perto do que se consome em outras regiões do planeta, né? Principalmente Estados Unidos, até mesmo a União Europeia, mas a União Europeia não é tanto o suplemento. Acho que o vento a favor lá é muito mais das escolhas alimentares, né? Que se come um padrão mediterrâneo muito mais adequado e cada vez mais ganha notoriedade o padrão de dieta do Mediterrâneo como uma dieta que deve ser seguida por outras populações. Eu acho que isso que a gente tem que incentivar, né? No Brasil, um suplemento como um vento a favor, até que nós possamos ter uma mudança de estilo de vida, padrão alimentar, e aqueles que precisam ser utilizados de forma crônica, que tem uma prescrição, um acompanhamento. E que bom que hoje a gente tem empresas sérias, né, que nos trazem esse tipo de produto em um valor que antes era quase inatingível, mas hoje já está muito mais acessível, né? E eu queria te perguntar, assim, na premissa de boa intenção, o inferno tá cheio, às vezes a gente quer se alimentar bem e aí compra... Beleza, vou descascar mais e desembalar menos, mas eu vou comprar um negócio cheio de agrotóxico. Ou, por exemplo, vou comer salmão porque tem ômega 3. Aí compro o salmão da fazenda de salmão do Chile, que come ração com corante de petróleo, não sei o quê. Como é que a gente pode se defender também dessas armadilhas? E quais são as coisas que a gente tem que ficar mais atento em relação a essa coisa da alimentação? Já quem está num nível de conscientização e disciplina maior... Vamos lá. As pessoas querem comer comida de verdade, quais são as mais armadilhas? Eu acho que a maior armadilha acho que quase do século, mas vamos dizer das 3 últimas décadas. A maior armadilha das 3 últimas décadas é o integral. Isso é uma maior armadilha, porque o termo raw food, que é o integral, abrasileirado virou integral. E que o raw food é o alimento na sua integralidade. É o alimento como alimento. A maçã, a abobrinha, a abóbora, a laranja, a banana. É o alimento na sua integralidade. E no Brasil se banalizou o termo integral para adicionado de expurgo do beneficiamento dos grãos. Que é enfiou casca. Então tu enfia casca e um pão que era normal agora virou integral. Só que a gente esqueceu que isso era o expurgo do beneficiamento do grão. Era o que era para virar lixo. E que durante as etapas de armazenamento desse grão, nós temos vulnerabilidades conhecidas pela indústria alimentícia. São vulnerabilidades a crescimento de fungos, são vulnerabilidades a resíduos de agrotóxico, são vulnerabilidades a fatores antinutricionais dessas cascas, que estão lá para proteger o germe do grão. Então, na natureza, aquilo que está lá como casca é para proteger o germe que vai virar uma nova planta e tal. Então, ali existem compostos antinutricionais que isso se banalizou como sendo o suprassumo da alimentação. Então, as pessoas trocavam... Podemos falar algum nome de marca? Lógico, o clube social normal pelo clube social integral. Eu costumo dizer que isso é merda melhorada. Tipo, a mesma coisa que comparar eu com o Espiridião Amin. Pô, Murilo... por quê? Porque o Espiridião Amin não tem nenhum pelo no corpo, né? E tu for comparar, Murilo, tu tem mais pelo que o Espiridião Amin? Claro, muito mais. Porque eu tenho pelo no braço, eu tenho sobrancelha e tal. Eu cresço a barba, então eu tenho muito mais pelos que o Espiridião Amin. Isso não quer dizer que eu sou cabeludo. Então, quando se falava que um pão integral é melhor do que o pão normal, é porque ele só é melhor do que o pão normal.
E por que Mas ele é melhor? Porque Então, você falou também do perigo do fungo, da agora vamos micotoxina, lá. do antinutriente. Pero no mucho, porque para que ele tenha um shelf life longo, ele tem muito mais vulnerabilidade a esporos de fungo, ou seja, ele tem que ter uma quantidade de antifúngico Muito ainda maior. maior, que é o polisorbato 80. E para ter essa vida de prateleira longa, ele tem que ter toda uma adição de outros compostos ali que podem ser antinutricionais e que podem ter um efeito residual na microbiota intestinal. E aí, por que se chegou a essa conclusão? E aí é uma ignorância coletiva de uma tabela de análise de alimentos. Porque nós somos treinados na formação em nutrição a entender os percentuais. Então existe uma disciplina que chama bromatologia, que analisa os percentuais de compostos dentro de um alimento. Então vamos lá. Tem o percentual de água, o percentual de proteína, o percentual de lipídio, o percentual de carboidrato e o percentual de fibras. Se você olhar o número bruto, o número absoluto, vai ter mais fibras aquilo que o percentual dos outros compostos é menor. E a fibra que a gente mais deseja é a fibra solúvel. Aquela fibra que está em um alimento e que segurou água neste alimento. Então, quando você desidrata alimentos, na tabela, você vê que ele tem maior percentual de fibras. Mas porque ele é desidratado. Então, será que não era melhor ter ingerido ele na forma integral, já com água e com a fibra? Porque no percentual ele sempre vai parecer que tem mais do que é desidratado. Então as cascas, os farelos, ganharam notoriedade de rico em fibras porque não tem água naquilo. É só porque não tem água. Mas aí tu tem que ter um aporte de água gigantesco para poder reidratar tudo isso. Quando seria muito mais prudente, coerente, comer as fibras que estão nos alimentos, como um chuchu, por exemplo. Tem gente que diz que é o terceiro estágio da água, né? Que a vitamina A, B, C, água, sei lá, caroço e bagaço. E não é isso. Se tu apertar um chuchu, não sai nenhuma gota de água. Por quê? Porque tudo que tá segurando essa água ali, daquele 89, 86% de água que tem nele, são fibras solúveis. Então, comer um chuchu é rico em fibra. Só que na tabela, ele não será rico em fibra, ele será rico em água. Agora, o chuchu... água com fibra. E aí uma banana, um mamão, o alimento na sua integralidade é o que deve ser consumido. Então, de todos os vilões das últimas décadas, eu acho que o termo integral para pão integral, biscoito integral, como status de saudável e melhor, foi um grande vilão. Eu queria aproveitar para perguntar uma coisa. Você falou em fungos... E alguém me disse que amendoim é uma coisa horrorosa para comer, porque... com o Murilo, eu fiquei bem tenso com isso. Porque tem muito fungo e tal. Aí eu vejo várias receitas, várias maneiras até de driblar o açúcar e de inventar umas comidas, sabe, umas panquecas e tal, que leva creme de amendoim, não, como é que chama aquilo? Pasta de amendoim. Manteiga de amendoim. Então, acho que manteiga de amendoim, pasta de amendoim... Amendoim está proibido? É horrível? Não, calma. É que assim... O alimento amendoim é fantástico. Acho que a gente teve um momento no jornalismo brasileiro que acho que os editores da Super Interessante não conversaram com o da Veja. E no mesmo mês, saiu uma reportagem na Veja falando super bem do amendoim. E na Super Interessante, sentando pau nas micotoxinas. E o alimento mais rico em micotoxinas é o amendoim. E na clínica que a Hélida trabalhava e tal, eles assinavam as duas revistas. E eu fui trabalhar lá como nutricionista. E, infelizmente, naquele mês, saíram as duas revistas e um senhor leu as duas, esperando a consulta. E quando eu saí, ele falou, tu é nutricionista, né? Pois olha só. Como ou não como? O que é isso? E aí, então, acho que a gente precisa entender o ponto de vista. Sobre o ponto de vista da contaminação e vulnerabilidade a contaminação com micotoxinas, os produtos derivados de amendoim são suscetíveis à contaminação. No entanto, já existem órgãos reguladores que determinam limites máximos de micotoxinas, já tem um controle muito grande, porque nós tivemos um perigo mundial. Tipo, as micotoxinas nos Estados Unidos, especificamente a
aflatoxina, que é a toxina mais comum em amendoim, ela se responsabilizou pela terceira maior causa de câncer hepático. Né? O primeiro era medicamentoso, depois alcoólico e depois entrou por micotoxinas. Então, assim, isso ganhou uma notoriedade mundial. E eu acho que o coitado do amendoim pagou a conta. Porque ele é o alimento com maior vulnerabilidade, porque ele é plantado na terra, porque os controles de temperatura e umidade não são tão rígidos, e que para que ele ganhe status de um alimento para virar uma pasta, ele tem que ser torrado. Então acreditava-se que a torra seria um fator de asepsia. E o grande vilão é que as micotoxinas são termorresistentes, elas resistem até 500 graus, e a torra de um amendoim é 150, 200. Então, isso não quer dizer que todo amendoim é ruim. Existem amendoins com padrão exportação, por exemplo, que a gente pode comer tranquilamente e é um alimento fantástico. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.